Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 119. Salmo 119, nós vamos ler o verso 176, o último verso. 119, verso 176. Eu chamo sua atenção para este versículo, para a gente pensar sobre o contra-ataque da fé. O contra-ataque da fé. Andei sem rumo, como ovelha perdida. Vem buscar teu servo, pois não me esqueci de teus mandamentos. Esta é a nova versão transformadora. Almeida Revista Atualizada diz assim: ando errante, como ovelha sem rumo, como ovelha desgarrada. Procura teu servo, pois não me esqueço de teus mandamentos. Esta é a palavra do Senhor. Sempre que eu assisto um filme ou leio um livro, eu fico intrigado se o final da história é um final inesperado. Um final estranho, por assim dizer. Você fica atento durante toda a narrativa, durante todo o filme, no último momento, aguardando o desfecho numa direção, de repente, bum, vem aquele final que ninguém esperava. É pior ainda quando esse final inesperado é sem sentido. Você fica tentando fazer conexão com o resto da história. Muitos finais de filmes ou livros têm, assim, finais misteriosos. Mais misteriosos do que esclarecedores. São finais que deixam mais perguntas no ar do que apresentam respostas. Em alguns casos, chega a ser frustrante, principalmente quando o autor ou o roteirista não conseguiu comunicar a mensagem e pensa que deixou algo profundo no ar. A pergunta, portanto, é por que eles fazem isso? Por que alguns finais são inesperados, de certa forma estranhos? Eu penso que o objetivo do autor ou do roteirista é nos deixar pensando na história. Isso mesmo, finais intrigantes muitas vezes têm como alvo fazer-nos refletir posteriormente. Pelo menos esse é o caso do Salmo 119. O final do Salmo 119, como lemos, é um final intrigante. Aparentemente sem sentido, mas veremos que não é. Existe sim uma mensagem muito forte sendo comunicada, que requer de nós reflexão posterior, e é o que nós faremos. Por que o final do Salmo 119 é um final inesperado? Leia de novo. Ando errante, como ovelha desgarrada, sem rumo, perdida. Procura teu servo, vem buscar teu servo, pois não me esqueço de teus mandamentos. Um final estranho, aparentemente. Meu povo, o Salmo 119 é declaradamente o texto mais dedicado ao louvor e ao compromisso com a palavra de Deus em toda a Bíblia. É um salmo dedicado às Escrituras. São 176 versículos, o maior capítulo da Bíblia, por assim dizer, 166 versículos dedicados à Bíblia. Um salmo acróstico, ou seja, ele tem 22 estrofes. Cada uma dessas 22 estrofes contém 8 versículos. E se você tivesse aqui aberto diante de você a Bíblia hebraica, que é a língua original em que esse salmo foi composto, você veria que cada um dos versículos de cada uma das estrofes começa com a mesma letra. Digo, o alfabeto hebraico, a letra A é Aleph, a letra B é Bete, Gimel, Dalet,
Ré, Vav, é o alfabeto. Cada uma das 22 estrofes começa com a letra correspondente à do alfabeto. Por exemplo, primeira estrofe do Salmo 119, todos os 8 versículos começam com o nosso equivalente, letra A. Segunda estrofe do Salmo 119, todos os versículos, os 8 versículos começam com a letra B. O terceira estrofe, todos os versículos começam com a letra C. E assim até o final do alfabeto, 22 letras, 22 estrofes, cada um dos versículos começa com a sua letra correspondente. Por quê? É um salmo acróstico, com fins mnemônicos, ou seja, o que significa mnemônico? Para facilitar a memorização do salmo. Uma criança hebreia, judia, ela desde cedinho, ela já memorizava este e tantos outros textos da Bíblia, e para facilitar essa memorização, 176 versículos. Cada estrofe começa com a letra correspondente, A, depois B, depois C e até o fim do alfabeto. Por que eles fazem isso? Memorizar e meditar nas Escrituras, memorizar a Bíblia, meditar na Bíblia, é o tipo de coisa que a gente faz quando a gente tem prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo 1, verso 2. Quem tem prazer na lei do Senhor, memoriza e medita nela dia e noite. Olha o que diz o Salmo 19 sobre a Bíblia. E isso deveria nos convencer a querer memorizar e meditar. O Salmo 19, a partir do verso 7, diz: a lei do Senhor é perfeita. O resultado? Ela revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. Resultado? Dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos, resultado, alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, resultado, iluminam a vida. O temor do Senhor é puro, resultado, dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras, resultado, todas elas são corretas, são mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro, são mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Veja que para o salmista, para Davi, a Bíblia tem todos esses sinônimos: lei, decretos, preceitos, mandamentos, temor, instruções, são adjetivos para falar da mesma coisa, a saber, as Escrituras. E elas têm esse poder de revigorar a alma, de dar sabedoria, de alegrar o coração, de iluminar a vida, dura para sempre, são verdadeiras, são corretas, são desejáveis, mais desejáveis do que mel e do que ouro. Portanto, o que você faz com essa palavra? Você memoriza e você medita nela dia e noite, você remoe a palavra de Deus na sua mente. E para que a gente tem que ficar remoendo a palavra de Deus, meditando nela na nossa mente? Porque a palavra de Deus é como um diamante com vários pontos diferentes. E é a maneira que nós temos de, ao meditar nessa palavra, nós enxergarmos cada aspecto diferente possível de se ver nessa palavra. Gente, o povo da Bíblia sempre encarou a Bíblia como sendo um material necessário para memorização e meditação. Para você ter uma ideia, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2,7. Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele sabia que Deus vai nos dar entendimento na medida em que nós ponderarmos na Bíblia. Olha o que ele diz, é surpreendente, 2 Timóteo 2,7.
Paulo diz assim: pense no que estou lhes dizendo, pondere no que eu estou escrevendo. Eu fico impressionado porque nós vivemos numa era em que as pessoas acham que o Espírito de Deus, para falar de forma mais espiritual, ignora a Bíblia. Não é assim. Isso não é cristianismo. Paulo está escrevendo a Timóteo, e Timóteo precisa de entendimento. E Paulo não diz a Timóteo: Timóteo, vai orar, o Espírito de Deus vai te revelar. Paulo não faz isso. Paulo escreve uma carta, dando instruções. E aí, concluindo, no meio da carta, capítulo 2, verso 7, que é o verso que temos aqui em tela, Paulo diz assim: sabe o que você tem que fazer agora? Você tem que pensar no que eu estou escrevendo. Medite nisso. Sabe qual será o resultado, Timóteo? O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Povo de Deus, não caia na mentira diabólica dos nossos dias, de que o Espírito de Deus, para fazer a coisa ser mais espiritual, fala com você independente da Bíblia. Não caia nessa, isso não é apostólico. E se você acha que isso aqui é só uma realidade isolada, ouça o que Paulo escreveu em Efésios 3, versículo 4. Efésios 3, versículo 4. Paulo diz algo surpreendente, ele diz assim: ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Paulo está fazendo referência, a julgar pelo versículo 8 desse mesmo capítulo, Paulo está fazendo referência às insondáveis riquezas de Cristo, à glória de Cristo. Então, se você quiser conhecer a glória de Jesus, a beleza de Jesus, o caráter de Jesus, os atributos de Jesus, se você quiser conhecer Jesus, você não tem que fechar os olhos e orar dizendo: Deus, revela-me Jesus. Paulo diz que você tem que abrir os olhos, enfiar seu rosto na Bíblia e ler o que está escrito. E na medida em que você lê o que está escrito, você suplica: Deus, abra meus olhos, eu quero ver todas essas coisas, dá-me compreensão desse segredo a respeito de Cristo. Na medida em que você lê, crente, não deixe de ler sua Bíblia. John Piper, comentando Efésios 3, versículo 4, ele diz assim: é surpreendente e maravilhoso que Deus tenha designado algo tão comum como a leitura, para ser o meio de se ver algo tão extraordinário, a glória de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo. É surpreendente e maravilhoso que Deus tenha designado algo tão comum como a leitura, para ser o meio de se ver algo tão extraordinário, Cristo. Foi assim que Davi viveu. Foi assim que Davi investiu a vida dele, lendo as Escrituras, memorizando as Escrituras, meditando nas Escrituras. Esse é o pano de fundo para o último versículo do Salmo 119. Volta para lá agora. Um versículo chocante. Um final surpreendente, porque durante o salmo inteiro, 175 versículos, Davi exaltou a Bíblia. Davi falou que a Bíblia é maravilhosa, desejável. Davi pediu coisas maravilhosas. Leia depois e veja por você mesmo. Leia com esses olhos. Davi vem exaltando a Bíblia, exaltando a Bíblia. Aí ele chega na conclusão do salmo, ele diz assim: ando errante, como ovelha desgarrada. Vem procurar teu servo. Como assim, Davi? Você exaltou a Bíblia o tempo inteiro e está dizendo agora que você está errante, que você está desgarrado. O que você quer dizer com isso, Davi?
É isso que a gente precisa entender. A Bíblia, meu povo, não é para você ler a Bíblia simplesmente lendo para cumprir uma rotina. Você tem que ler e meditar em cada palavra, porque é como um cordão de ouro que vai ligando um elo no outro, formando o belo colar. O final do Salmo 119 faz refletir sobre a verdade da nossa experiência com Deus. Mesmo amando Deus e a Bíblia, como Davi expressa amar no Salmo 119. Mesmo lendo a Bíblia, memorizando a Bíblia, meditando na Bíblia, buscando compreender e viver a Bíblia, tantas vezes nós deixamos o nível de santidade que a gente sabe que deve viver como seguidores de Cristo. É isso que Davi está nos dizendo. Mesmo aqueles que mais amam a Bíblia, mesmo aqueles que mais leem, meditam, memorizam, em algum momento eles se veem desgarrados. Nessas horas a gente precisa saber como que essa realidade de imperfeição apareceu nos santos das Escrituras, ou em Davi, por exemplo. Como é que Davi se encontrou neste estado e como é que ele lutou contra este estado? Graças a Deus que esse último verso do Salmo 119, Davi nos mostra ao mesmo tempo a sua imperfeição espiritual. Graças a Deus, você tem que se admirar por isso. Deus nos mostrou um homem que veio exaltando a Bíblia, exaltando a Bíblia, exaltando a Bíblia, e no final ele diz, mas eu preciso dizer para vocês quem eu sou de verdade. Isso é impressionante. Porque Davi aqui, ele não só reconhece sua imperfeição, ele revela para nós, nesse versículo final, como que ele lutou para ele não perder Deus. Como é que você luta para você não perder Deus? Cantamos um hino lindo, maravilhoso. Está no nosso hinário para o culto cristão, mas uma letra que, ao meu ver, questionável. Tu sabes muito bem tudo quanto há em mim, e que eu vou ficar com o Senhor até o fim, alguma coisa mais ou menos assim. Deus sabe tudo quanto há em nós. E Deus sabe que nós só vamos perseverar até o fim, porque Ele vai nos dar condições. Entregues a nós mesmos, nós somos nada. E Davi está nos mostrando isso. Nossa grande luta contra o pecado é para nós mantermos a fé e a esperança nas promessas de Deus, de uma forma que a gente prossiga amando Deus, amando o próximo. A maior prova de que alguém é crente é a forma como essa pessoa ama. Não queira saber quanto de doutrina ela conhece ou sabe se ela não ama. Jesus mesmo disse, vão conhecer vocês como meus discípulos, através da forma como vocês amam uns aos outros. É amor que revela se somos ou não do Senhor. Um tipo de amor que ama quem é diferente de nós, pensa diferente de nós. Continua amando mesmo aqueles que nos ferem. A nossa luta é para mantermos fé e esperança, para a gente não deixar de amar. Quando a gente abandona ou perde fé e esperança, o pecado ganha terreno na nossa vida. Nós abrimos portas para o diabo entrar, nós damos lugar ao diabo. Dessa forma, gente, ao mesmo tempo que é chocante saber que mesmo tão próximos da palavra como Davi vivia, nós podemos perder a fé e a esperança. Isso tem que te causar medo. Sério mesmo. Isso tem que te fazer ir para a cama todo dia e dizer, Senhor, não me permita acordar descrente. Senhor, não me permita acordar sem fé, sem esperança, sem amor. Senhor, não me permita abandoná-lo, não me entregue a mim mesmo. Essa é a luta. E é tão reconfortante aprender com a Bíblia
com o testemunho de uma tão grande nuvem de testemunhas, um meio de graça capaz de reanimar nosso coração em Deus, é o que Davi nos ensina no versículo 176. O que nós temos aqui é o contra-ataque da fé. O pecado nos ataca, a inclinação da nossa carne para o pecado nos ataca, o mundo nos ataca, o diabo nos ataca. A pergunta é: como nossa fé deve contra-atacar? Davi nos mostra. Primeira coisa que ele faz, Salmo 119, verso 176. Ele confessa, ele ora e ele medita. Primeiro, confissão. Ele faz uma confissão chocante. Andei sem rumo, ando errante, como ovelha sem rumo, como ovelha desgarrada, como ovelha perdida. É uma confissão. O que Davi quer dizer? Ele não está dizendo que ele é um apóstata, não é isso. Ele não está dizendo que ele cometeu um pecado para a morte, não é nada disso. O que ele está dizendo aqui, a última nota do Salmo, é o clamor de um espírito quebrantado. Não é aqui a confissão de um pecado recorrente, de um pecado de apostasia. Não, na verdade, Davi está dizendo: eu sou impotente, eu sou igualzinho uma ovelha perdida. Nós vivemos uma era onde o cristianismo que se prega e o cristianismo que se vive é todo dependente da decisão humana. Isso é uma desgraça. A gente diz assim: Deus te deu um livre-arbítrio, toma uma decisão e lava as mãos. Meu povo, entregues a nós mesmos, nós somos desgraçados. É o que Davi está dizendo. Você vai ler a linguagem do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, por exemplo, no capítulo 50 de Jeremias, verso 6, em Ezequiel 34, de 4 a 6, e também o verso 16, você vai descobrir que se tem uma coisa que ovelha precisa, e nós somos ovelhas, é do pastor, do Senhor Jesus. Porque sem esse pastor nós vivemos errantes, nós nos desgarramos, nós nos perdemos. E Davi está confessando isso, ele está dizendo: Senhor, ando sem rumo, como ovelha perdida, como ovelha sem pastor. Ele está dizendo: Deus, eu reconheço que sem o Senhor eu sou ninguém. O que faria alguém tão próximo da palavra de Deus como Davi, se ver tão impotente, tão desgarrado, a ponto de se perceber frágil às presas do lobo? A perdição de Davi é resultado de adversidades. Se você ler o Salmo todinho, 119, você vai ver que desde o começo Davi fala das dificuldades que ele enfrentou, das provações que ele enfrentou, das angústias, das perseguições, as aflições. Leia depois, verso 50, verso 67, o verso 71, 75, 107, 153. Davi está falando do desprezo que ele sofreu, dos maus tratos que ele sofreu, por causa da sua fé em Deus. Ele está dizendo: eu tenho sofrido por ser justo. Você não sofre por ser justo, não, irmão? É um péssimo sinal se você não sofre por ser justo. Porque quem quer viver piedosamente sofrerá perseguição. Será perseguido. Não vai ter a marca da besta. Lembra da marca da besta? Os crentes ficam aí procurando chip. Nem manda esses vídeos para mim, eu deleto tudo, bobageira. Chip. A marca da besta não é chip não, irmão. A marca na testa, a marca na mão é uma linguagem simbólica retirada lá de Deuteronômio. Da mesma forma que o Apocalipse fala da marca ou do selo do Espírito que o crente tem. Cadê? Me mostra seu selo. Cadê? Você tem? Então por que o selo do Espírito é simbólico e a marca da besta não é? O que Apocalipse está nos dizendo
é que quem não pensar como o mundo pensa, por isso a marca na testa, quem não pensar como todo mundo pensa, e quem não agir, por isso a marca na mão, e quem não agir como todo mundo age, vai chegar o tempo em que vai passar fome. Não é assim, empresários? Então larga de bobagem, crente. Deixa de ser besta, achando que a marca da besta é chip. Você já está muito mais controlado do que você imagina. Eu tenho aqui um tablet conectado à internet. De alguma forma, tudo que eu estou dizendo aqui, se esse tablet está ligado na internet, o Google já está me escutando. É assim que funciona. Para o bem ou para o mal. Então, o que Davi está dizendo para nós é o seguinte: eu tenho tentado ser crente, e sabe qual é o resultado disso? Eu sofro provações, angústias, aflições, perseguições, inclusive por aqueles que são do povo de Deus. Salmo 119, versos 22 e 23, 39, 42, e aí vai. Davi está dizendo o seguinte: a principal fonte de desencorajamento para o crente é o sofrimento. Quanto mais o crente se dispõe a ler a Bíblia, como ele estava lendo, memorizar a Bíblia, como ele estava memorizando, meditar na Bíblia, como ele estava meditando, viver a Bíblia, como ele estava buscando viver, quanto mais nós buscamos isso, mais o mundo vai nos odiar. E mesmo aqueles crentes de dentro da igreja, aquele joio misturado no meio do trigo, vai começar a nos perseguir e isso vai nos desencorajar. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai começar a viver como ovelha desgarrada. Davi está dizendo que as adversidades, por tempo prolongado, rouba de nós a fé, rouba de nós a esperança, se a gente não contra-atacar. E sem fé e sem esperança, a gente perde o amor, a gente deixa de amar, a gente deixa de acreditar nos outros, a gente se torna cético, frio, maquiavélico, cínico. Todos esses sentimentos no coração da gente revelam duas coisas: falta fé e falta esperança. Se você não consegue amar como a Bíblia diz que devemos amar, o que está faltando em você são doses maiores de fé e de esperança. Fé em Cristo, esperança em Cristo. Quando Pedro escreve, 1 de Pedro 5, de 8 a 9, dizendo que o de Satanás é como um leão ao nosso derredor, tentando nos tragar. Sabe o que Pedro está dizendo? A presa do leão, Satanás, tentando nos tragar, é o sofrimento. Pode ler o texto e ver o contexto. A forma como o diabo fica ao nosso derredor, como um leão tentando nos engolir, nos destruir, nos derrubar, é através do sofrimento. Leia 1 de Pedro 5, 8 e 9 e veja. E Davi sabe, e por isso ele vem escrevendo durante o Salmo 119 inteiro, ao mesmo tempo que ele diz: eu amo a lei, eu medito na lei, eu memorizo a lei, eu busco viver a lei do Senhor. Quanto mais ele faz isso, mais ele descobre que ele é perseguido por isso, que ele sofre por isso, que ele é mal falado por isso, ele é maltratado por isso. E todo ser humano, quando exposto a sofrimento por muito tempo, é tentado a se afastar. Por isso que Davi termina o Salmo dizendo: Senhor, tenho andado errante, eu tenho flertado com pecados. E, por exemplo, alguns pecados com os quais Davi flertava durante esse momento de perseguição, ele está confessando isso. Ele está confessando isso. E se nós somos honestos conosco mesmo, gente, você vai se pegar muitas vezes, por exemplo, sentindo raiva de alguém de uma forma que você não poderia sentir.
nutrindo pensamentos que você não deveria nutrir, flertando com sentimentos que você deveria abominar. O problema é que nós não somos honestos o bastante para flagrar esses pensamentos intrusos na mente e no coração da gente e dizer: está amarrado, Senhor, não pode ser assim. A gente não trava essa luta. O Davi está nos ensinando a travar. Os sentimentos cruzam o coração de Davi e ele agarra esse sentimento e confessa e fala: está aqui, Deus, eu não posso sentir assim, eu sou crente. Que tipo de sentimento essa adversidade fez Davi sentir? Que tipo de confissão ele faz ao longo do Salmo 119? Ele vai falar, por exemplo, da cobiça, ele vai falar da vaidade, ele vai falar do temor de homens, ele vai falar da ira, ele vai falar do desgosto. Então entenda a lógica. Davi está aqui, lendo a Bíblia, orando, buscando Deus, vivendo a palavra de Deus. E quanto mais ele faz isso, mais o mundo, que não pensa como Deus e não age como Deus, olha a marca, testa e mão. Esse mundo que não pensa como Deus, que não age como Deus, esse mundo vem e persegue Davi. Mesmo gente de dentro de igreja persegue Davi. Ele vai falar desses que era do povo de Deus, que perseguia ele. E quando exposto muito tempo a esse tipo de sofrimento, Davi diz: Deus, eu estou como uma ovelha desgarrada, eu me pego flertando com sentimentos pecaminosos. Quer ver uma coisa? Salmo 119, 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, a tua palavra, e não a cobiça. Por que Davi coloca a cobiça aqui? Porque o coração dele estava flertando com a cobiça. É assim que você lê a Bíblia, você faz perguntas para a Bíblia. Davi, por que você escreveu cobiça? Porque meu coração tantas vezes vem cobiçando. Então Deus, ou o Senhor inclina meu coração para a tua palavra, ou eu vou ser engolido pela cobiça. Verso 37. Desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Os olhos dele estavam perseguindo vaidades. Deus, desvia meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho, vivifica minha alma está morrendo, flertando com a vaidade. No verso 39 ele fala do temor de homens dele. Ele fala: Deus, outra coisa, além da cobiça, além da vaidade, eu tenho flertado com o medo do que os outros vão pensar de mim, com o medo do que os outros vão dizer contra mim, com o medo do que os outros vão fazer contra mim. Gente, se você parar para analisar, a maioria dos nossos temores e ansiedades é fruto do temor de homens, do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão falar. E olha o que Davi diz, verso 39, afasta de mim a afronta que me causa medo. Deus, eu não quero ser escravo do medo, da vergonha. Sabe como é que a gente às vezes define temor de homens? Fala: fulano é muito tímido. Timidez é fruto de temor de homens. É medo de se expressar, de se expor. O que vão pensar de mim, o que vão dizer contra mim, o que vão fazer comigo. E aí Davi está olhando e está dizendo aqui: afasta de mim, Senhor, esse tipo de afronta do ser humano. Ele reconhece que a afronta existe, e a gente sabe, ela existe. Pergunte a adolescentes, por exemplo, se ele não se veste de uma determinada forma, se ele não calça uma determinada marca, se ele não veste uma determinada marca, o grupo persegue, o grupo afronta, e isso causa medo no coraçãozinho dele. A afronta existe. O problema então não é eliminar a afronta, é Deus nos dar um tipo de coração que nos afasta disso, e que isso pare de nos causar medo. E aí Davi diz: porque os teus juízos, a tua palavra é boa,
tua palavra é boa, Deus, eu quero continuar vivendo ela, mas porque eu vivo a tua palavra, os homens me afrontam. E essa afronta me causa medo, Deus. Misericórdia de mim, Deus. Está vendo? Davi está confessando os flertes dele com o pecado, cobiça, vaidade, temor de homens. Verso 53. Ele confessa a ira dele. A ira dele, ele diz: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Quantos de nós não se sente assim tantas vezes, tomados por um senso de justiça, né? Nós crentes somos melhores que todo mundo. Que vergonha eu tô do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Aquele prefeito reunindo-se com crentes, pastores, evangélico. Crente quer o poder para ter benefícios e que se dane o resto. Um homem em nome de Deus, dizendo que Deus está dando a chance agora para os irmãos da igreja que votam nele, ter cirurgia de catarata em 2, 3 dias. Isso é uma lástima. E pode esperar, meu povo, perseguição maior virá como resultado disso. E não se espante, e não queira contra-atacar isso, querendo eleger mais crente, mais crente. Nossa luta não é assim. Enquanto eu for pastor dessa igreja, candidato nenhum sobe nesse púlpito. Não é assim que nós vamos ganhar essa batalha. É uma vergonha o que a gente está vendo no Rio de Janeiro. É uma lástima, eu quase chorei vendo aquilo. Quando eu começo a ver a reportagem, eu saio, me dá dor no estômago o que a gente está vendo acontecer nessa nação. Aí Davi diz assim, então a gente vê essas coisas, a gente se indigna. Aí se mistura um sentimento de ira que a gente não pode ter pelo ser humano. Porque até aquele Crivella eu tenho que amar. Tenho. Até o Lula eu tenho que amar, até o FHC eu tenho que amar, até o Dirceu eu tenho que amar, até a Dilma eu tenho que amar. Esse é o meu chamado, eu sou crente. E aí Davi diz, Deus tem se apoderado de mim indignação por causa dos pecadores. E Davi está dizendo, se o Senhor não me resgatar, essa ira que eu sinto vai me arrastar. Se o Senhor não me arrastar, se o Senhor não me segurar, essa indignação que tem se apoderado de mim, por causa dos pecadores, vai me tornar um homem venenoso, ácido, crítico, cínico, e eu não posso viver assim. Percebe como é que Davi confessa? Senhor, se o Senhor não cuidar de mim, eu vou me desgarrar por causa da minha ira. Por isso que Davi termina o salmo como ele terminou. No 113, verso 113, Davi vai falar do seu desgosto. Ele diz assim, eu detesto a falsidade, mas eu amo a tua lei. Eu tenho visto tanta falsidade, Davi está dizendo, eu detesto isso. Verso 115, afastem-se de mim, malfeitores. Ele se vê cercado de gente fingida. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Verso 158. Vi os infiéis e senti desgosto. Eu me identifico com Davi, com a reportagem que a gente viu essa semana no Rio de Janeiro. Eu vi infiéis dizendo em nome de Deus, e isso me dá desgosto. Senhor, me resguarda, me guarda, me segura, porque senão eu vou me desgarrar de tanto desgosto. Vamos ser honestos, não é isso que os desgostos fazem com a gente? A ira, temor de homens, vaidade, cobiça. Isso vai tomando conta de nós de uma forma, por mais que a gente leia a Bíblia, e talvez porque a gente tem lido muito, por mais que a gente busque a Deus, memorize, estude, ore, vem nos cultos, escuta as mensagens, busca pôr em prática, a gente olha para dentro da gente e a gente vê cobiça, vaidade, temor de homens, ira, desgosto.
Então você tem que aprender, e eu tenho que aprender a lutar como Davi. Por isso que Davi termina o salmo daquele jeito, dizendo: Deus, eu tenho andado desgarrado. E Davi nos ensina que o que cabe a nós é confessar esses pecados, ou esses impulsos do coração, esses flertes com o pecado, e dizer: Deus, eu tenho andado errante, estou perto de perecer, como ovelha desgarrada, se o Senhor não me segurar. Então a primeira coisa que eu e você precisamos aprender no contra-ataque da fé: identifique esses pensamentos, esses impulsos, segure eles pelo rabo e diga: Deus, olha aqui, olha o que eu estou sentindo, olha essa tentação dentro de mim, olha esse sentimento dentro de mim, isso não pode ser. Segundo, ore. Ore, ele ora no verso 176. Ele reconheceu, ele disse: eu ando errante, como ovelha desgarrada. Ele confessa e aí ele pede, ele ora, ele diz: procura teu servo, vem buscar teu servo, misericórdia de mim, Senhor, socorro, Senhor. Ele vem, ele pede. Meu povo, ele ora de uma forma tão bonita. Crentes de verdade reconhecem o perigo de viverem errantes. E tão logo reconheçam, buscam o socorro divino e diz: Deus, me devolve para o teu aprisco. Olha o que Davi ora no verso 57. Salmo 119, 57. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras, imploro de todo o coração a tua graça, imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra, considere os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Gente, quando o justo clama e se volta quebrantado, ele descobre que o Senhor está pronto para acolhê-lo. Olha o verso 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Então deixa eu te dar um resumo bem rápido do tipo de oração que Davi faz nesse salmo, para que a gente aprenda como nós devemos orar no contra-ataque da fé. Primeiro você viu no verso 176, ele confessa, ele diz: eu estou andando errante, estou flertando com pecados, não posso ser assim, não posso agir assim, eu buscar a tua lei e viver a tua palavra não me dá o direito de me achar melhor que os outros. Ele confessa isso, em seguida ele ora: Senhor, apressa-te em me socorrer, apressa-te em me segurar, em me buscar, eu estou desgarrado. Mas em outros versos ao longo desse salmo ele ora. No verso 58 ele diz: compadece-te de mim, preciso da tua graça segundo a tua palavra. Tem compaixão de mim. No verso 25, vivifica-me segundo a tua palavra. Torna-me vivo, eu estou morto, torna-me vivo de novo. No verso 18, ele diz: desvenda os meus olhos, arranca essa venda, arranca esse véu dos meus olhos, eu quero ver as maravilhas da tua lei. No verso 36 ele disse: inclina meu coração para o Senhor, inclina-me. Se o Senhor não inclinar meu coração vai na direção do pecado. No verso 12 ele diz: ensina-me os teus decretos. No verso 28 ele diz: fortaleça-me na tua palavra. No verso 67 ele diz: obrigado pela aflição, ela tem me ensinado a buscar o Senhor. Percebe como que esse salmista ora? É assim que a gente ora. Deus, misericórdia, eu estou morrendo, vivifica-me. Deus, eu tenho lido a Bíblia e não tenho compreendido a Bíblia, desvenda os meus olhos. Deus, inclina meu coração está querendo pecado. Deus, ensina-me a Bíblia, eu tenho lido e não tenho entendido, ensina-me, ensina-me. É assim que você ora, crente. E a última coisa,
Davi medita. Ele confessa, ele ora, ele medita. Verso 176, ele termina dizendo: pois não me esqueço dos teus mandamentos. Ele continua meditando. Santos de verdade meditam, buscam. E ele faz 3 coisas muito práticas. Esse salmo nos revela que eu e você precisamos fazer se quisermos ser do tipo de pessoa que medita na palavra de Deus. Ouça o que eu vou te dizer. É o que Davi fez. Primeira coisa que ele faz, ele suplica o auxílio de Deus. Como a gente viu, ele diz: Deus, abre meus olhos, Deus, inclina meu coração, Deus, ensina-me a Bíblia. Ele pede, ele diz: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Deus, se o Senhor não abrir meus olhos, eu não vou ver. Eu vou ler, mas não vou ver. Não é assim? Quantas vezes você já leu a Bíblia e não viu? Vamos ser honestos? A maioria das vezes. Você lê e não viu. Eu canso de ouvir pessoas dizendo: pastor, sabe, eu leio e não entendo. É lógico, coisas espirituais se discernem espiritualmente. A gente ora, a gente lê orando: Deus, abre meus olhos, eu quero ver, eu preciso ver, eu não estou vendo. Leio, mas não vejo. Inclina meu coração, Deus, inclina. Deus, meu coração está lendo algo maravilhoso, mas meu coração está preocupado com o que eu tenho que fazer, está preocupado com o que eu quero comprar, está preocupado com outras coisas. Deus, inclina meu coração para essa palavra. Deus, ensina-me a palavra. Ele suplica o auxílio divino. Segundo, ele se empenha para ler a Bíblia. Ele se agarra e diz: eu vou ler a Bíblia, eu vou memorizar a Bíblia, eu vou meditar na Bíblia e ninguém vai me parar. Olha o que ele diz, verso 61. Laços de perversos me embaraçam. Contudo, não esqueço da tua lei. Verso 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Ele perde o sono. O Rivotril não fez efeito. E em vez dele entrar em pânico, ele vai ler a Bíblia. Ele vai orar. Verso 147. Eu acordo antes do sol nascer e clamo. Verso 148. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. Veja como ele se empenha. É durante a noite, é o amanhecer. E no outros salmos ele vai falar: é ao meio-dia. Ele busca um momento para ele, Deus e a palavra. Ele busca um momento para ler a palavra, meditar na palavra, orar a palavra. Ele se empenha. Você se empenha, irmão? Se a sua tradução da Bíblia não te ajuda a compreender, troque ela. Mas você não pode ser do tipo de crente que se contentou com o fato de que não ler a Bíblia não te incomoda. Isso é loucura. Se para você não ler a Bíblia não te incomoda, você está morto e não sabe. Fica sem comer uma semana, sem beber água uma semana. Vem comer só no domingo. Como muitos crentes fazem. No domingo escuta o pastor pregar, um culto só. E hoje em dia é assim, você escolhe um culto. Nossa, muita coisa, cansado, semana inteira acordo cedo. Escolhe um culto. Nossa, o pastor não acaba, tem que fazer almoço. Empenhe-se para ler, para meditar, para orar. E a terceira coisa que ele faz, ele procura companhia de pessoas edificantes. Verso 63, companheiro sou de todos os que temem a tua lei e guardam os teus preceitos. Eu quero ser companheiro, companheira de quem ama e vive a Bíblia, ponto. Se você é companheiro de quem não ama a Bíblia, você está correndo riscos. Você pode até ter esse tipo de amigo, e deve, para tentar trazê-los para Jesus. Mas se somente eles são seus amigos e seus principais amigos,
você está correndo riscos. Porque a perseverança dos crentes é um projeto comunitário, a gente depende uns dos outros para nos encorajar. E aqui eu concluo. Davi está nos ensinando a contra-atacar a incredulidade e o pecado. Esse final do salmo é esquisito, aparentemente. Como é que um homem que falou tão bem da Bíblia, o salmo inteiro, termina o salmo dizendo que está vivendo desgarrado? Se isso nunca te incomodou, desculpa eu te dizer, você não leu o salmo. Você leu, mas não viu. Porque é um final surpreendente. Ando desgarrado como ovelha perdida. Ele confessa, ele diz: Deus, eu tenho flertado com sentimentos pecaminosos. Depois ele ora, ele diz: Senhor, procura o teu servo, me ajuda, abra meus olhos, inclina meu coração, eu preciso do Senhor. E por fim ele diz: eu vou permanecer meditando nos teus mandamentos. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, pegue esses 5 pães e 2 peixinhos e multiplique no nosso coração, na nossa alma. Ensina-nos a contra-atacar com fé. Abençoa-nos, eu te peço, inclina nosso coração, abra os nossos olhos. Resgata-nos de nós mesmos, do pecado. Nós oramos suplicando, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.